Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Igor. E sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que estaremos falando sobre o surgimento das primeiras células. Esse conteúdo, gente, está no capítulo 2, nas páginas 24 à página 23. Então, eu recomendo que durante essa videoaula vocês peguem o livro de vocês e me acompanhem, para vocês estarem fazendo as anotações no livro de vocês aí, tá beleza? Gente, então os passos que levaram à organização celular de todos os seres vivos ainda são um mistério que a ciência ainda precisa desvendar. É difícil a gente imaginar algo que seja intermediário entre uma célula e uma matéria não viva. Por isso, diversas hipóteses são propostas, refinadas, reavaliadas e descartadas continuamente. Isso à medida que novas pesquisas elucidam a natureza da vida da Terra primitiva. A gente viu que no laboratório, embora os experimentos de Myler e Fox, embora tenha se conseguido criar moléculas complexas, como as proteínas, o DNA, e estruturas como conservadas que nós vemos aqui no slide, de Oparin, ainda não se conseguiu produzir algo que possua um metabolismo e a capacidade de replicação, que são características fundamentais da vida. Então, ainda em laboratório, não se foi criado nenhum tipo de célula que tenha essa autonomia, que tenha esse metabolismo próprio para ser considerado como vida. Ainda nós temos ainda apenas indícios de como ela teria se surgido. Tá? Então, gente, a questão do coacervado é o seguinte: o coacervado é uma pequena estrutura formada pela agregação de moléculas de proteínas, tá? Aqui nós temos a molécula de água, proteínas em volta dela, tá? Envolvidos por água, que apresentam um meio interno separado do meio externo. Então, repetindo então, nós temos proteínas que se formaram na sopa primordial, que nós vimos ali, segundo a hipótese de Oparin e Haldane, tá? E nos experimentos de Miller também foi produzido. Então temos as proteínas e as moléculas orgânicas. Elas começaram a ser circuladas por água, então se criou um ambiente interno aqui. E posteriormente foi se criando uma agregação muito maior dessas proteínas e moléculas de água presentes aqui dentro. E importante que a partir desse momento surgiu um envoltório, tá? Separando o meio interno do meio externo. Então isso teoricamente seria uma célula, uma pré-célula, vamos dizer assim. Então isso é um indício de que talvez as células do meio ser vivo teriam surgido dessa forma. E a partir de então, esse elemento aqui ele foi evoluindo até adquirindo outras organelas e outros processos que nós veremos adiante, até formar uma célula que possa ser considerada como ser vivo. Então, gente, existem duas hipóteses de como seria o metabolismo do primeiro ser vivo. Seria um metabolismo autotrófico ou um metabolismo heterotrófico. Então, para isso, nós temos duas hipóteses, a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Na hipótese autotrófica, propõe que o primeiro ser vivo foi capaz de sintetizar seu próprio alimento orgânico, que nós sabemos que todo ser vivo precisa de energia, precisa de alimento. Então, segundo essa teoria, o primeiro ser vivo era um ser autotrófico, ou seja, ele conseguia produzir seu próprio alimento, isso através de processos químicos, reações químicas, por exemplo, a quimiossíntese. Lembrando que a fotossíntese não existia nessa época ainda, a fotossíntese foi surgir posteriormente, milhares de anos depois, tá bom? Então, tem essa hipótese, que o primeiro ser vivo era um ser autotrófico, ele conseguia, de alguma forma, através de processos químicos, obter seu alimento. O que seria seu alimento? A produção de matéria orgânica, tá? E temos a hipótese também heterotrófica. Essa hipótese surge, essa hipótese prevê, que os primeiros organismos eles se nutriam de material orgânico já pronto, que retiravam do seu meio. Lembra que naquela sopa primordial, no experimento de Myler, foram formadas algumas moléculas orgânicas. Então, talvez essas outras moléculas orgânicas que estavam presentes nesse mesmo ambiente serviram de alimentos para os primeiros organismos que eram talvez heterotróficos. Então, nós temos essas duas teorias de como seria o metabolismo do primeiro ser vivo. Gente, então em relação à fotossíntese e o aparecimento do oxigênio na atmosfera, nós sabemos que na atmosfera primitiva, certamente ela é desprovida de oxigênio. E atualmente o oxigênio corresponde a mais ou menos 21% de todos os gases que compõem a nossa atmosfera. A origem do oxigênio na atmosfera está relacionada ao surgimento dos organismos que eram capazes de realizar a fotossíntese. Isso aconteceu há cerca de 2 bilhões de anos atrás. E esse tipo de metabolismo, a fotossíntese, ela vai produzir o quê? Que nós vimos? A glicose. Ela vai produzir a glicose a partir de quê? A partir de gás carbônico e água, utilizando a luz solar como uma fonte de energia
para conseguir sintetizar essa molécula, a glicose. Tá? O que aconteceu então? Contudo, gente, o gás oxigênio ele é um gás extremamente reativo. Ele tem um alto poder de oxidação. Ele como rejeito produzido pelos seres fotossintetizantes, ele foi se acumulando na atmosfera. E como ele é nocivo, que eu falei para vocês, é extremamente reativo, as células que existiam nessa época, elas não tinham adaptações para utilizar esse oxigênio a favor delas. Então, como ele é altamente reativo e ele oxida todas as moléculas, tá? Surgiu o quê? O que aconteceu? Surgiu não. O que aconteceu então? Surgiu Existem evidências geológicas que ocorreu uma imensa extinção em massa. Então, todas as espécies que existiam na época, espécies essas, gente, não eram de animais, é claro, eram de seres unicelulares, tá bom? Então, todos os seres unicelulares que existiam na época, que não utilizavam oxigênio para nenhum processo bioquímico, nem para respiração, não existia respiração celular na época. Lembrando que as primeiras células faziam outro tipo de metabolismo, utilizavam outros elementos químicos para conseguir produzir energia. Então, com o surgimento do oxigênio, com o acúmulo do oxigênio na atmosfera, levou à extinção desses seres que estavam presentes na Terra primitiva. Só que tinha alguns, né, que eram mais resistentes e foram se adaptando a essa nova concentração de oxigênio na atmosfera e passou a utilizar o oxigênio a favor delas. Já que o oxigênio tem um poder tão grande de oxidação, de quebrar moléculas, começou a utilizar o oxigênio para fazer a respiração celular, que é a quebra da glicose, tá ok? Então, gente, analisando o gráfico aí, nós podemos observar então que aqui na atmosfera primitiva, deixa eu ligar a caneta aqui para a gente acompanhar. Então, aqui na atmosfera primitiva, a quantidade de oxigênio era zerada, não existia nada de oxigênio na atmosfera, tá? Então, aqui surgiu o aparecimento da vida e, posteriormente, né, o surgimento da fotossíntese. Então, os primeiros seres fotossintetizantes surgiram mais ou menos aqui, há 2,7 bilhões de anos. Lembrando que nós temos a escala de tempo, tá? O tempo vai fluindo para cá. E aqui nós temos a porcentagem de oxigênio que foi aumentando na atmosfera, tá bom? Que é análise gráfica, gente. Então aqui surgiu a fotossíntese. Então, a partir do surgimento da fotossíntese, nós observamos o quê? Que houve um acentuado crescimento da concentração de oxigênio na atmosfera, né? Então, os seres, os organismos que não eram adaptados a utilizar, não utilizavam oxigênio, eles acabaram sendo extintos. Então, nós observamos que também a atmosfera tinha uma consistência, tinha uma característica semelhante à atmosfera do planeta de Marte, tá? A partir desse momento, então, aqui nós observamos então um acentuado crescimento do nível de oxigênio na atmosfera primitiva, e aqui surgiu a primeira célula eucarionte. O que a célula eucarionte faz? Respiração celular. Então, aqui ela já utilizava oxigênio para conseguir produzir energia, ou seja, para conseguir quebrar a glicose e outras moléculas orgânicas, tá? Oxidando elas e obtendo o máximo de energia possível. Gente, é importante também lembrar que a grande quantidade de oxigênio na atmosfera, tá? Começou a surgir a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada importantíssima para a vida, porque o que ela faz? Ela serve como uma barreira, filtrando a radiação ultravioleta vinda do Sol. Sem a camada de ozônio, nós teríamos uma intensa radiação no nosso planeta, tá? E essa radiação ela provoca mutações. Então, talvez para o início da formação da vida, dos primeiros organismos, isso não seria bom, porque, ou seja, a intensa radiação ultravioleta iria desestabilizar o DNA desses organismos e acabar não deixando que evoluíssem, tá? Então, quando surgiu a camada de ozônio, começou a proteger os organismos existentes na Terra da radiação ultravioleta. Então, isso só surgiu, essa camada só se formou a partir da alta concentração de gás oxigênio na nossa atmosfera, semelhante à nossa concentração que nós temos atualmente, tá? Então nós temos aqui o surgimento dos primeiros vertebrados, a conquista do ambiente terrestre, que até então a vida era só aquática, tá? Nós veremos adiante que os primeiros organismos eram aquáticos e posteriormente foram colonizando o ambiente terrestre. Aí nós temos aqui pré-cambriano, primário, secundário, terciário, quaternário, que são coisas que veremos em outra disciplina, tá bom? Gente, então bactéria e arquea seriam teoricamente um dos primeiros seres vivos a surgirem no nosso planeta. Por quê? Porque gente, temos a imagem aí de duas células, uma célula eucariótica e uma célula procariótica.
nós observamos que a célula procariótica ela tem uma simplicidade muito grande em relação à célula eucariótica. Observe que a célula eucariótica ela é muito mais complexa, ela tem seus compartimentos celulares, cada compartimento vai fazer uma parte do metabolismo, tá? Já a célula procariótica não, ela só tem o DNA dela disperso no citoplasma, não tem essa organização como a célula eucariótica, ela tem apenas alguns ribossomos, uma parede celular para proteger, né, do ambiente externo, somente isso. Então, por ser tão simples, seria um indício de que os primeiros seres vivos que surgiram na Terra eram seres procarióticos, tá? Lembrando que as bactérias arqueas, lembre que são bactérias que vivem extremamente ácidos, ou extremamente quente, ou extremamente gelado. Então, são seres que sobrevivem a condições adversas. Lembrando que na Terra primitiva as condições não eram favoráveis como são hoje. Então, possivelmente, os primeiros seres vivos eram semelhantes às arqueobactérias, conseguiam sobreviver em ambiente extremamente quente, extremamente ácido, com pH, acidez e pH a mesma coisa, né? Também extremamente salino, tá bom? Então, de início, nós acreditamos que os primeiros seres vivos seriam seres procarióticos devido à simplicidade que esses seres, a organização que esses seres apresentam. Tá beleza? Pois bem, gente, em relação ao surgimento dos eucariontes, nós temos a teoria endossimbiótica. Nitidamente, nós podemos observar, né, que a célula eucariótica da célula procariótica, a célula eucariótica ela possui uma complexidade muito maior em relação à célula procariótica. A célula eucariótica possui várias organelas revestidas por membranas, tá bom? E cada organela vai desempenhar uma função específica dentro da célula, então a célula vai conseguir resolver processar vários tipos de metabolismo, por exemplo, a oxidação da glicose, da ureia, formação de proteínas, tudo isso a célula eucariótica é capaz de realizar. Por quê? Porque ela tem uma gama de organelas muito maior do que a célula procariótica, tá? Então, gente, o registro dos primeiros eucariontes datam aproximadamente de 2,5 bilhões de anos após o surgimento do oxigênio na atmosfera terrestre. A hipótese mais aceita para o surgimento dos eucariotos é de que algumas espécies de procariotos passaram a apresentar invaginações na membrana. Vou circular aqui para vocês acompanharem. Olha aqui. Bonita. Tá. Então, esse procarioto, né? E começou a apresentar o quê? Invaginações na membrana celular. Olha aqui. Então, isso daqui, gente, aumentou o quê? A área de contato da célula com o meio externo. Vocês concordam com isso? Com isso, a superfície de trocas com o meio externo aumentou consideravelmente, permitindo assim o crescimento maior da célula. Pode observar que a célula aqui é menor, né? Por quê? Porque o contato que ela tem com o meio externo é menor. Ela fazendo essas invaginações aqui, ela pode aumentar de tamanho e consegue fazer mais trocas com o ambiente externo, tá? Então, com o passar do tempo, das gerações, né, essas invaginações tornaram-se cada vez mais complexas, chegando até envolver o material genético, dando origem a um núcleo. Nós podemos observar aqui, ó, essas invaginações começaram a se organizar, concentrando todo o material genético em um único ponto, e assim, posteriormente, surgiu o núcleo, que é envolto por uma membrana, tá bom? Continuando então, gente, nós sabemos que as mitocôndrias, que são organelas que fazem a respiração celular, né? Função da organela é a respiração celular. O que seria a respiração celular? Terminar de quebrar a molécula de glicose e produzir energia. Mas para isso ela utiliza o que? O gás oxigênio, tá? E os cloroplastos também, que são organelas que fazem a fotossíntese nas células vegetais, tá? Eles são peculiares por quê? Porque diferente das outras organelas, eles também vão possuir o que? O sistema de membranas, e eles também têm um material genético próprio, independente do DNA encontrado no núcleo da célula que ele se encontra. E uma análise bioquímica e genética mostrou que o DNA dessas organelas são muito similares aos DNAs dos procariotos ancestrais, tá? Então, por causa disso, a teoria mais aceita no meio científico para o surgimento dessas organelas é a teoria endossimbiótica, proposta por uma bióloga norte-americana, Lynn Margulis, tá? Segundo essa teoria, gente, uma célula eucariótica primitiva
teria englobado um procarioto, uma célula procarioto heterotrófica. O que seria heterotrófica? Que consegue produzir seu próprio alimento. Então nós temos aqui um procarioto ancestral que realizava a respiração celular, foi englobado por essa célula, fagocitado. E após ser fagocitado, ele não foi digerido, não foi consumido e passou a viver dentro dessa célula, como se fosse um simbionte. Por isso que a teoria endossimbiótica. E passou a ser vital para a sobrevivência dessa célula e também vital para a sobrevivência dela, porque dentro dessa célula ela tinha o quê? Ela tinha um abrigo, ela, além de ter um abrigo, ela também recebia nutrientes dentro dessa célula, tá? E a célula eucariótica passou a utilizar ela para conseguir também obter energia, porque ela estando inserida dentro dessa célula, a célula que recebeu esse procarioto, ela conseguiu otimizar o seu processo de obtenção de energia. Por quê? Porque esse procarioto fazia respiração celular, utilizava oxigênio para quebrar a glicose. Epa, então isso é bom para mim, vou ficar com ela. E ficou com ela e assim conseguiu obter maior quantidade de energia, tá? Com essa parceria que essas duas células tiveram, tá? Isso foi passado ao longo de gerações, até que então surgiram essas células eucarióticas heterotróficas ancestrais, tá? Então nós temos aqui a célula com o procarioto ancestral, que hoje seria teoricamente as mitocôndrias, tá bom? E gente, para o surgimento da célula eucariótica fotossintética ancestral, a partir desse momento aqui pode ter ocorrido duas situações. Uma situação em que a célula permaneceu assim, que deu origem às células animais, tá? Somente com as mitocôndrias. E em outra situação, ocorreu mais uma fagocitose. Então a célula, além de já ter esse procarioto ancestral aqui, que fazia a respiração celular, que utilizava oxigênio, ele fagocitou outro camaradinho aqui, ó, que seria qual organela presente nas células vegetais? O cloroplasto. O cloroplasto, perdão, um nome difícil também que a gente até confunde. Então o cloroplasto, o que ele fazia? Ele era um ser procarioto que fazia fotossíntese. Aí vocês vão me perguntar, epa, mas o oxigênio já não existia na atmosfera e agora que surgiu a célula vegetal, então como que já tinha oxigênio na atmosfera? Não, gente. O oxigênio produzido na atmosfera não era pelas células vegetais. A célula vegetal surgiu posteriormente a partir dessa associação aqui, ó, célula vegetal. Anteriormente existiam seres procarióticos que faziam a fotossíntese, que seria esse camaradinho aqui verdinho, tá bom? Ele vivia independentemente e ele fazia a fotossíntese. Como nós temos as algas que fazem a fotossíntese e seres unicelulares que fazem a fotossíntese, que agora não me lembro o nome de um exemplo, mas existem. Então, lá há bilhões de anos atrás, ocorreu mais essa simbiose aqui. A célula então tinha as mitocôndrias, que eram um procarioto que fazia a respiração celular, utilizava o oxigênio para quebrar a glicose e fagocitou mais um camaradinho para fazer o que? A fotossíntese, para conseguir também produzir a sua matéria orgânica, que seria o que? A glicose. Então, a partir daí, então, surgiu as células, né? A partir dessa linhagem, surgiram as células vegetais, que é uma célula eucariótica, fotossintética, ancestral. Então, a partir daí, então, surgiram as células vegetais. Beleza, gente? Lembrando que, repetindo mais uma vez, isso foi favorável para ambas as células. Por quê? Tanto a célula procariótica que foi fagocitada estava aqui dentro, ela tinha um ambiente, né, para ela poder sobreviver aí. Por quê? Porque essa célula procariótica ela recebia dentro da célula eucariótica uma maior proteção, uma maior disponibilidade de compostos inorgânicos e orgânicos para o metabolismo dela. E, em contrapartida, a célula que recebeu essas organelas aqui, ó, ela otimizou o processo de obtenção de energia por meio da respiração celular, que era realizado por essa célula procariótica, de modo que conseguiu realizar reações metabólicas intracelulares de maneira muito mais eficiente. Então, a partir de então, essa é uma célula um pouco mais complexa do que era anteriormente, tá? E os plastídeos, que são essas células verdinhas aí, que foram incorporados para a formação de células vegetais, possibilitaram a produção de matéria orgânica por meio de processo de fotossíntese. Beleza? Gente, então em relação à questão da multicelularidade, até então nós vimos a formação de uma célula por si só, de uma célula eucariótica, né? A célula tanto animal quanto a célula vegetal. Só que também é necessário, nós sabemos que as células se organizam em tecidos, e tecidos se organizam em órgãos,
e os órgãos se organizam em sistemas, e sistemas se organizam em seres vivos. Então, para surgir o primeiro animal, o primeiro ser vivo não, ser vivo já existia, que era a célula, é considerado ser vivo. Mas, para surgir os primeiros, vamos dizer, seres multicelulares, seres visíveis, né, teria que ocorrer algum processo de agregação dessas células. Então, nós temos duas hipóteses que são consideradas mais plausíveis pela comunidade científica para a formação da multicelularidade, sendo elas: a primeira vai admitir que os organismos multicelulares surgiram em virtude de uma falha na separação das células no momento em que elas se reproduziram. Então, a célula foi se reproduzir, ocorreu uma falha e ela acabou ficando agregada a uma outra, e assim formando um agregado de várias células, e assim formando uma colônia, um ser multicelular, tá? E a segunda considera que a multicelularidade aconteceu pela simples agregação de células semelhantes que formaram alguma colônia. Com o passar do tempo, células diferentes dessa colônia desenvolveram especializações, as quais garantiam a sobrevivência do conjunto, embora elas tenham se tornado células independentes. O que seria isso então? Então, essa teoria nós temos uma ilustração aí para exemplificar essa segunda hipótese. A primeira que eu falei para vocês, que a célula, ao se dividir, acabou ficando agregada e assim formando uma amontoada de célula, né? Ah, não, perdão, coloquei errado. Formando uma amontoada de célula, que surgiu a multicelularidade. Então, nós temos aqui, primeiramente, um protista flagelado unicelular, agregando-se aqui, tá vendo? Em vários organismos unicelulares se agregando. Então, as células flageladas não diferenciadas formaram-se uma esfera oca. Então, aqui nós observamos uma estrutura com várias células organizadas. Algumas dessas células começaram a se especializar em fazer, tá vendo que elas são diferentes das demais, em fazer algumas funções específicas. Isso é típico dos organismos multicelulares. Nós temos várias células e são células diferenciadas. Por exemplo, células do fígado têm uma função específica, células do intestino têm uma função específica, células do sistema nervoso têm uma função específica. Então, para surgir essa multicelularidade, as células não poderiam ser todas iguais. Ou seja, o que seria isso? Todas as células fazem a mesma função? Então, teria que ter uma diferenciação celular para um grupo de células se diferenciar e fazer processos distintos da outra, assim contribuindo, né, para a sobrevivência do meio inteiro, de todas as células, tá? Então, posteriormente também começou a surgir algumas invaginações e assim formando alguns tecidos internos, e aí então, por conta da evolução, foi evoluindo até que chegamos aos seres vivos que nós temos hoje. Tá, beleza, gente? Gente, então da aula de hoje é só isso mesmo, né? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, vou passar os exercícios, vai sair na plataforma para vocês fazerem. Então, um abraço, gente.